Olá, está começando mais um Corpo e Alma. E hoje um tema muito interessante. A grande maioria das pessoas tem em casa o tema central de que nós vamos falar. Vamos começar pelo ambiente, o astral. Quando entramos, muitas vezes, em um ambiente pela primeira vez, a gente sente sensações inexplicáveis, né? Algumas vezes boas, gostosas, benéficas, outras negativas, pesadas. A gente quer até deixar o local rapidamente. Então nós vamos falar de um trabalho muito bonito de harmonização, que consiste em visitar o local, avaliar as energias desse local por meio da radiestesia, eliminar todas as influências maléficas que existem e harmonizar novamente o local, trazendo energias de saúde, de prosperidade, só coisa boa para todo mundo. Para falar sobre isso, nós vamos entrevistar uma paisagista. Ela tem um foco nessa harmonização, né, trazendo beleza para os lares, para os escritórios e, é claro, para a vida das pessoas. Estamos recebendo a Isabel Horta, paisagista. Tudo bem, Isabel? Tudo, e você, Johnny? Também, tudo ótimo. É isso mesmo? As plantas sempre harmonizam, sempre trazem bem-estar? Sim, com certeza. Elas são um ser vivo, um ser da natureza, que traz sempre, além de boas energias, as plantas limpam o ambiente, né, de qualquer energia estagnada ou qualquer energia negativa. Isso que você está falando, Isabel, é assim em termos, digamos, de misticismo ou tem uma explicação técnica, científica, porque tem um trabalho de renovar o ar, por exemplo? Olha, existe explicações pelo Feng Shui, mas o que é importante é que traz vida. Isso é que é o mais importante. E além de trazer vida, ela faz uma troca com as pessoas, né? Quando você está trabalhando, mexendo, regando, podando, você está fazendo uma troca. E nessa troca você recebe boas energias. Você está, para começar, se doando, não é? Porque você vai regar regularmente, você vai aparar, você vai cuidar, tirar do sol excessivo. E nisso ela vai te respondendo, né? Exatamente. Crescendo, dando mais uma folhinha, um brotinho. Exatamente. Se você não rega, se você não cuida, ela morre, não é? Então, é um ser vivo. Então, quanto melhor você cuidar, melhor ela vai te responder. E melhores vão ser as energias do ambiente. Você trabalha com plantas para harmonizar o ambiente. Eu disse aqui, eu falei em radiestesia. Você utiliza essa técnica também? Não, eu não utilizo, na verdade, eu venho na fase depois, né, da radiestesia. Então, quando eu sei que existe algum problema, eu vou e já dou a cura, né? E como é que você sente isso? Pelo astral? Pelo astral, com certeza. E sempre as pessoas nos dão as dicas do que está acontecendo. É diferente você trabalhar para um lar e para uma empresa? Os tipos de plantas são diferentes? Olha, a cura, na verdade, o que você usa, o tipo de planta que você usa, nem faz tanta diferença. O que faz diferença são as demandas, as necessidades, né? Então, em casa, as pessoas pedem harmonização na família, paz, saúde, né? E você tem outros problemas numa empresa. Então, dinheiro, e de repente você tem a parte financeira da empresa não está legal, ou então existe uma desarmonia entre os funcionários. Então, as demandas é que são diferentes, mas as curas não. Agora, as pessoas procuram primeiro assim pela beleza que as plantas proporcionam? Quando elas vão comprar, você diz? Quando vão comprar, quando contratam o seu trabalho. Ah, sim. Elas preferem as bonitas, né, as que trazem beleza e que trazem perfume também. Perfume, boa, porque aí já faz uma aromaterapia também, não é? Uhum. E tem diferença, assim, as plantas para o ambiente interno e plantas para o ambiente externo, né? Sim, com certeza. Tem diferença nos cuidados? Sim. Então, assim, as plantas do ambiente interno são aquelas que necessitam menos de luz. Algumas que nem precisam da luz do sol. E outras que precisam de uma luminosidade. Então, por exemplo, elas podem ficar perto da janela, né?
Em geral, elas demandam menos rega, né? E demandam menos cuidados, na verdade. Né? Por exemplo, um arranjo como esse... Bom para o pessoal meio preguiçoso. Não, e não é só preguiçoso, né? Hoje em dia a gente não tem tempo, não é verdade? Aliás, você falou um arranjo como esse, já vou mostrar, né, como o nosso estúdio tá bonito. Olha realmente como levanta o astral. E um arranjo como este, que você ia dizer, tá tão lindo, tão gostoso olhar para isso na mesa. E é fácil? É fácil de fazer, é muito fácil de cuidar. Porque você quase não tem que fazer a poda, né? E assim, você rega uma vez por semana, bem pouquinho. E pronto. Não precisa sol? Se você colocar num lugar ensolarado, numa varanda, ele também vai. Mas se você deixar dentro de casa, perfeito também. Isso é fundamental na hora da escolha, não é, Isabel? Porque muitas pessoas colocam uma planta dentro de casa e falam, eu não tenho sorte, não tenho mão boa, a planta não vai bem. Ou então coloca uma que não gosta muito, embaixo do sol escaldante, e a coitada também não aguenta. É fundamental consultar alguém como você, especialista. Precisa saber como cuidar, com certeza. Mas eu acho que essa coisa da mão tem muito a ver também. Né? É verdade mesmo. É verdade. Quando você tem uma empatia, né, com a planta, então a coisa sai melhor. Com certeza ela vai ficar mais feliz. E você também. Você lembra das nossas mães que tinham aqueles jardins maravilhosos? É verdade. Né? Sem tanto conhecimento técnico, nada, né? Era só intuição. Intuição, sensibilidade. Né? Então, o que elas faziam? Elas podavam, elas regavam, aí traziam uma mudinha da vizinha. Verdade. Né? Mas ela sempre pegava, sempre dava certo, mas era só com a intuição e com o amor, né? E dava certo. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, Isabel, agora falando assim, a harmonização dos ambientes, existem outros elementos que a gente pode usar para deixar os ambientes harmonizados? Sim, os especialistas em Feng Shui, eles usam vários elementos. Então, eles usam espelhos, sinos, pedras, plantas, não é? E assim, para dar alguns exemplos, eu acho que muita gente já conhece, por exemplo, colocar um espelho na porta de entrada, faz com que as energias da casa fluam melhor. Outra coisa, um copo de vidro com água e sal grosso, quem que já não pôs, né? Atrás da porta. Né? Absorve as energias negativas que vêm da rua. Presta atenção, são dicas bem bacanas, fáceis. E, por exemplo, plantas perto de aparelhos domésticos, por exemplo, um computador, uma TV, uma geladeira, eles dissipam o magnetismo negativo desses aparelhos. Isabel, agora me deu uma ideia. Será que a planta ao lado de um aparelho ajudaria no funcionamento dele? Porque tem gente que vive com problema, né? Tem alguma coisa na energia entre a pessoa e o aparelho que vive dando problema e tal. Será que a planta ajudaria? Não sei te dizer exatamente isso, mas... por exemplo, a gente usa algumas coisas, alguns elementos no carro que, além de proteção, eles fazem com que a coisa funcione, com que o carro funcione. Alguns elementos, não são apenas plantas? Não são plantas, são alguns gráficos. Gráficos, que bacana. Eu já vi gráficos que têm justamente essa função de harmonizar, outros de proteger, não é? Sim, tem alguns, inclusive, que são usados por baixo dos aparelhos domésticos, que funcionam também. Ai, quero todas essas dicas. Você também, né? Aliás, eu falei em proteção. Será que funciona mesmo aquele vaso famoso, 7 ervas, né? O pessoal põe na frente, na porta, assim, do comércio, que é para evitar inveja, olho gordo. Com certeza. Olha, com certeza. E é fácil, gente. Com certeza. Muitas casas já vendem, pronto, funciona assim? Funciona. A gente comprar com as 7 ervinhas já plantadas? Pode comprar com as 7 ervinhas já plantadas, que vai dar certo. Uau, tem olha! Determinadas plantas e ervas também que têm esse poder. A sansevéria, por exemplo,
que a espada, essa é pequenininha, mas a espada você já deve ter visto, a lança Sim, de São sim. Jorge e a espada de São Jorge. São diferentes. São diferentes. A espada é A mais, espada é mais aberta, não é? Mais Essa achatada. faz uma, olha, repara a diferença. Essa faz um cilindro, né? Isso, olha, ela faz uma curvinha, né? Ela é encurvadinha. É. Então, essas duas plantas também são contra mal olhado. Eu acho que você pode colocar assim na sua mesa, uma pequenininha, ou então na entrada do comércio. De casa também, na entrada da casa. Também. E elas são muito bonitas. A Sansevieria grande, ela faz um cilindro bastante grande e ela assim fica, além de muito bonita, ela tem uma arquitetura bonita, né? Ela é super fácil de cuidar. Nossa, Isabel, eu tô adorando isso, tenho certeza que você também, ó, tem muito mais dicas. A gente vai sair para o intervalo, deixando o nosso e-mail para você fazer a sua pergunta, a sua sugestão, corpoealma@tvmundi.com.br. Nós voltamos já com muitas dicas. Será que tem, assim, para levantar o astral, para atrair amor? Ó, fica aí, tá? Não perde não.